Boa tarde, 1h32. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV aqui no Acre. É muito bom estar com você. Eu quero pedir a sua audiência, claro, né? E além disso, eu quero pedir a sua participação. O Lala já apertou o biloto aí, tem aí as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. Tem, inclusive, o WhatsApp, que você vai fazer o seu questionamento, a sua crítica, vai dar a sua opinião. Só reforçando aquele nosso pacto de que você, por mais forte que seja a sua crítica, ela não lhe autoriza a ofensa. Correto? E para que você perceba a importância das duas primeiras entrevistas, né, os dois primeiros blocos de hoje, nós vamos falar sobre saúde pública. Vamos aproveitar aquele mote, aquele motivo da última sexta-feira, aquele aperreio que foi com aquele caso daquela nossa irmã lá da terra indígena Mamoadate, ali em Assis, Brasil, não é? Marileide, não é? Manchineri, que teve um neném, um teimoso acriano, aquele ali teimou para ser acriano, treinou para viver aquele menino. E a gente vai tentar entender o que aconteceu efetivamente. Para além disto, não é? O que nós podemos aprender com esse episódio? Ah, Itaã, não foi o primeiro, nem vai ser o último. Bom, gostaríamos que fosse o último. Agora, que não foi o primeiro, não foi. Mas isso não nos referenda a ficar inertes, né? Nós temos que reagir a isso. Nós vamos conversar sobre este assunto e outros relacionados à saúde com o Wanderson Aquino. Você já o conhece, ele já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Ele é gestor de políticas públicas indígenas ligado à Secretaria de Estado de Saúde. E também vamos conversar com o Elenilson Souza, o Bio. Ele é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Então, por favor, eu peço a sua participação, mas eu gostaria que você aproveitasse essas figuras que têm importância nas decisões para que nós falássemos a respeito da política pública em saúde, para que nós não ficássemos preocupados com o nosso caso particular, né? Correto? Vamos lá. Agora eu quero falar com você que quer fazer o seu implante dentário, mas se sente um pouco inseguro com a cirurgia. A doutora Fernanda tem um recado especial sobre isso. Dá só uma olhada, aperta o biloto, Lala. Depois de passar por uma avaliação com um profissional especialista, é hora de colocar o implante. Um procedimento cirúrgico simples, rápido e com anestesia local, para que a sua experiência seja a melhor possível. Existe ainda a sedação consciente, uma técnica que relaxa e reduz os níveis de ansiedade. Tudo para você realizar a sua cirurgia com o conforto e a segurança que você merece. Quer saber mais? Fala com a gente! Muito bom, viu só? Você pode recuperar os seus dentes fixos e transformar sua vida. Basta agendar a sua avaliação pelos telefones 0800 750 5571 e tem o 99234 1903. Dê adeus à falta de dentes com a Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bom. Então aqui nós vamos iniciar o Gazeta Entrevista de hoje, efetivamente, né, com uma entrevista nos dois primeiros blocos. Repito, peço a sua participação. Tenho aqui mais próximo de mim o Elenilson Souza, presidente do Conselho Estadual de Saúde, e ali mais adiante o Wanderson Aquino, gestor de políticas indígenas da nossa Secretaria de Estado de Saúde. Bom, boa tarde a vocês dois. Você me permite, Bill, começar por ele, pelo Aquino, sim, porque eu acho que nós precisamos entender, Aquino, o que aconteceu ali, né? Quais foram as falhas, quais foram as falhas que já podem ser identificadas, né? E como é que a gente pode fazer com que esse seja o último caso? Prazer, boa tarde quem está acompanhando. Meu Chay,
A gente que faz saúde pública já tem... a saúde pública como um todo já é muito complexa. A saúde indígena ela é cheia de nuances que elas devem ser compreendidas, né? Não é tão difícil fazer saúde indígena, não deve ser difícil fazer saúde indígena. A gente só tem que entender essas nuances e trabalhar de forma articulada. De modo geral, de modo bem amplo, assim, eu acho que foi um dos casos mais complicados que eu acompanhei. Num período muito complicado para mim também, que eu estava ali naquela semana sendo pai, né? Puxa então, vida. acompanhando a minha esposa, sabendo o que estava acontecendo com ela e preocupado com essa parente nessa comunidade, que eu conheço a comunidade, já estive lá também, sei da dificuldade do acesso. Aldeia Santa Cruz, né? Isso. Então a gente fica mais sensível ainda, né, a essa situação, e como você falou. E você agora mais ainda, porque Porque sabe na pele, né, o que... sei exatamente como que passa. Então, acompanhei o caso do primeiro momento, no momento que chegou a mim. Quando chegou a mim essa situação, ela já estava na terça para quarta-feira já, né? Terça para quarta-feira. A saúde indígena ela é feita nos 3 níveis federativos. Ela inicia com a união, a atenção básica dentro da comunidade, que ela é feita pelos distritos sanitários. A atenção básica é feita na comunidade. Se ele vem para a cidade, aí ele é munícipe. Então ele é atendido pelo município normalmente, sem nenhum tipo de... Mas claro, com atenção especializada, por ser um parente indígena, né? Que ele tem, na base legal, nas diretrizes da lei, ele tem atenção especializada, ele tem prioridades. E quando chega na média e alta complexidade, aí o Estado assume essa atuação, né? O que aconteceu ali, acredito que inicia com a dificuldade de comunicação desses entes, né? Primeiro me perdoe, você foi informado entre terça e quarta-feira, Isso. entendendo que a Marileide... Na verdade foi quarta-feira, um pouco antes do almoço. Quarta-feira, um pouco antes do almoço. Isso. E ela já estava em trabalho de parto desde o sábado? Desde sábado, exatamente. Correto. Na quarta-feira, perto do almoço, eu recebi essa notícia, né? E aí eu estava, inclusive, em uma formação, fazendo uma capacitação e acompanhando minha filha. E a gente, vendo esse caso, como que a gente pode intervir? Articular esse resgate imediato, né? O que a gente pensa que, se for pensar atrás, o acompanhamento que foi feito com ela, o pré-natal que foi feito com ela tem que ser investigado, né, até aquele ponto. Exato. Mas a gente fala de agora. Ações imediatas para esse tipo de resgate quando necessário. Você conhece Assis Brasil? Assis Brasil ele já é um município de um acesso um pouco mais difícil para quem vive na zona rural, né? O ramal do Icuriã, para chegar até o Rio Iaco, é um sofrimento quando está chovendo. E quando tem sol, o rio não tem água. Apesar de ser uma região linda, né? Exatamente. Então, tem muitos adendos aí que a gente precisa entender para trabalhar de forma mais ampla. Mas, de modo geral, a gente iniciou essa articulação para o resgate no mesmo dia, né? Na quarta-feira. Porém, devido à distância e o tempo, ficou para ser feito o resgate na quinta-feira pela manhã, pela equipe da União, né? Do Distrito Alto Rio Purus. Na quinta-feira pela manhã a gente ficou em contato para aguardar essa saída do helicóptero de lá, porém o tempo não permitiu. Estava chovendo, estava nublado tanto no Juruá quanto aqui em Rio Branco, então o helicóptero não conseguiu sair. Chegando daí a gente fez uma outra possibilidade, a gente discutiu uma outra possibilidade. O Distrito Sanitário encaminhou um transporte, um apoio via fluvial, saiu de Sena Madureira para Assis Brasil uma equipe médica para acompanhá-lo, e enquanto isso a gente foi articulando esse resgate aéreo, que não parou em momento algum essa possibilidade de buscar. Eles foram de voadeira? Eles foram de voadeira. Porque normalmente demora uns 3, 4 dias, né? De voadeira ainda demoraria mais de 12 horas. Foram de voadeira para por Sena Madureira. Enquanto isso a gente continuou nessa articulação para conseguir o aéreo, devido ao tempo, né? E ao tempo também dos horários de chegada e vinda. Quando chegou na noite, a gente conseguiu confirmar que seria feito o resgate pela manhã. Quando deu na manhã, eu recebi a ligação da comunidade bem cedo, 5h30, 6 horas, de que a criança tinha nascido saudável, que a mãe também estava tranquila, apesar desse sofrimento todo, perdeu o líquido durante esses dias, mas a criança não passou por sofrimento fetal, não houve sofrimento fetal, né? E aí, no mesmo dia, o CIOPAER, junto com a equipe do SAMU, especializados, foram lá, fizeram o resgate e trouxeram a família para cá, para Rio Branco. Daí ela veio para a maternidade, soube inclusive que ela já está recebendo alta, a mãe, né? Está bem, passa bem, está sob os cuidados do Estado, mas já está de alta.
e a criança também está se recuperando muito bem. Você sabe como é o nome do menino? Ainda não sei o nome da criança, ainda não fui visitá-la. Agora, isso que você colocou é algo que a gente precisa realmente atentar. Primeiro, saber como é que foi o pré-natal. Sim. Se houve o pré-natal. Se não houve, por que que não houve? Também é outra situação, né? E do problema iniciado até chegar a você, que é o responsável no governo do Estado por fazer esse diálogo institucional, né, entre a saúde do Estado e a saúde indígena, também demorou, hein? Demorou bastante, não é? Demorou bastante. De sábado para quarta-feira, antes do almoço, é muito tempo, né? Demora bastante. A gente não pode ultrapassar a nossa governabilidade, né? Por questões das instituições. Mas no ponto em que alguém me faz contato, primeiro a gente busca resolver. E aí faz esse contato com as outras instituições. Fez contato comigo alguém de um município primeiro, um parente Manchineri lá de Assis Brasil me ligou falando da situação que precisava de ajuda. Aí eu fiz contato com os distritos e a partir daí a gente moveu essa rede para que chegasse o momento do resgate. Mas o que você falou, e eu estava, inclusive nesse momento, junto com equipes da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena de Brasília, falando sobre a necessidade de fortalecer essa articulação interfederativa. O Estado está atuando, o município tem que estar atuando, o distrito tem que estar atuando, todos têm que estar conjuntos ali, bem articulados, junto ao conselho, inclusive, né? Temos conselheiros, temos cadeiras do conselho que são de indígenas, né? Que fizeram contato com o Bill me procurou e a gente foi buscando Estado, município, União, conselho e a comunidade que era o meu elo direto. Eu estava em contato direto com a comunidade. Você confirma a informação de que o próprio governador foi informado? Porque me chegou um informativo dando conta de toda a cena, inicialmente, né? Isso Sim. Foi na sexta-feira de manhã. E lá usa o termo o governador. E aí uma coisa é o governo, outra coisa é o governador. Ele chegou a ser informado diretamente? Então hoje a gente tem dentro dos níveis de gestão, tem uma assessora especial ligada direto ao gabinete do governador, né? Que inclusive estava em um evento no México. A Francisca Arara, que é essa assessora especial indígena do gabinete do governador, ela foi informada. E aí ela teria essa informação se o próprio governador foi informado. Mas o que eu sei é que todo o governo se mobilizou para fazer essa articulação do resgate imediatamente. Bom, contamos com a experiência Teve a parteira Rosinha, que veio da aldeia Jatobá, Sim. que inclusive até teve um diagnóstico equivocado de que a criança não teria sobrevivido, etc., mas felizmente ela estava errada, acontece isso. Dona Rosinha me ligou da comunidade, eles têm na comunidade da Parenta, não tem internet nem tem telefone. Na Jatobá, que é um pouco acima, tem. Então ela foi até a Jatobá para me ligar, para informar como que ela estava, dar o diagnóstico dela, né? E aí ela falou que acreditava que o neném tinha falecido. Porque a criança parou de se mexer. Porque ela parou de se movimentar, né? Aí eu falei que a gente está perdendo líquido, que a criança também, assim como a mãe cansa, a criança também dá uma cansada, né? Imagina. Então vamos tentar, não deixa de hidratar a mulher, não deixa de hidratar a mãe, acompanha ela, fica perto. E a gente estava realmente já preocupados, né? Mas felizmente tá aí. Mas foi um alento ver o pajé já dando aquela baforada de vida ali, foi puxa vida, você não imagina como foi tenso aqui, sexta-feira de manhã, o clima estava meio pesado. Bill, boa tarde, bom te receber. Qual a agenda aí do nosso Conselho Estadual de Saúde? Boa tarde, Tan, boa tarde a você que nos acompanha pela TV Gazeta. Então, olha só, nossa agenda está aí, graças a Deus, muitas agendas pelo Estado, e agora o que está na ordem do dia é as conferências de saúde. Né? As municipais? As municipais. A etapa municipal que finaliza, deve ser realizada até o final de março. Né? Esse é um período estabelecido pelo Conselho Nacional de Saúde. E desde novembro a gente já poderia realizar as conferências municipais. Eu vou aproveitar, Bill, que você está falando a respeito das... Eu vou aqui colocar rapidamente, o Leonardo, de Senador Guiomar, ele está falando o seguinte, eu vou aproveitar a fala do Leonardo, viu, Leonardo, agradecendo a sua participação. O Bill vai falar aqui a respeito das conferências municipais. Isso é digamos assim, uma arena de debate público, político, que chega até Brasília. Então, eu vou ler aqui os problemas que o Leonardo coloca aqui,
Leonardo, assim como todos os telespectadores que estão assistindo ao Gazeta Entrevista, essas conferências municipais são um espaço importantíssimo para a participação. A gente entende esses espaços como se fosse um blá 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 de discussão, que não leva a canto nenhum, isso é política e não sei o quê, mas é nesse momento que a nossa participação se concretiza. Então a gente precisa valorizar. Olha o que diz ele aqui. Pergunta para o entrevistado: é difícil a situação da nossa saúde aqui no estado do Acre. Esse governo, enquanto fica criando mais secretarias, as demoras dos encaminhamentos para chamar as pessoas demoram anos, pessoas ficam morrendo, como o caso dessa indígena, esperando uma ajuda para ser socorrida para ganhar o seu filho. Tinha que mudar a nossa saúde do nosso estado, em vez de estar criando um monte de secretaria. Por que não chama as pessoas que estão esperando ser atendidas na fundação, que ali está um caos? Eu não estou dizendo que você está errado, Leonardo. Eu só estou querendo chamar a atenção da importância para o que o Bill está dizendo aqui, que são as conferências. Eu acho que, olha, eu queria que você, Bill, falasse a respeito disso, fizesse um apelo também para a participação. Perfeito. Leonardo, para você e todos que nos acompanham, eu quero dizer o seguinte: leia na Constituição do artigo 196 ao 200, versa tudo sobre a saúde. Especificamente no artigo 198 da nossa Constituição brasileira, assegura a participação da comunidade nas instâncias do SUS. E aí essa participação ela se dá através das conferências e dos conselhos de saúde, né? E esse é um momento de conferência que acontece a cada 4 anos. Então você, enquanto usuário de saúde, você, enquanto trabalhador em saúde, você que é gestor do SUS no seu município ou no estado, você está convidado a participar desse processo, tá? Que acontece, como você muito bem falou, em 3 etapas. Acontece a etapa municipal, da etapa municipal se tira propostas e eleição de delegados a participar da conferência estadual e até chegar na nacional. Então, esse é o momento em que nós, enquanto pessoas acrianas, nós devemos participar desses processos, porque é exatamente nisso que a gente deve pontuar, ou seja, aquilo que a gente acha que está errado, a gente tem que pontuar aquilo que é certo. Exatamente. E se torna isso política pública de saúde. Nós temos que acreditar que o nosso Sistema Único de Saúde nos dá essa oportunidade e se empoderar, enquanto pessoas, a participar desse processo. Bill, nós vamos fazer um intervalo agora, mas eu vou voltar com você para a gente reforçar, inclusive, o calendário das nossas conferências municipais, porque tudo, por exemplo, a nossa irmã lá da terra indígena Mamoadate, como é que está a saúde indígena? E agora, o diálogo entre o Estado e o governo federal? São nessas conferências a gente tem a oportunidade de dar o nosso pitaco, correto? Da nossa sugestão. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.